essa parábola, né, de muitos pregadores, saudações, falando, né, sobre pessoas que estão afastadas, né, de voltar para o reino de Deus, de voltar para os braços do Pai, que Ele perdoa, Ele está de coração aberto, e tudo isso é uma grande verdade. Aí de repente você pensa assim, poxa, mas eu estou aqui nesta noite, eu não sou um filho pródigo, né? Eu não estou afastado, eu não saí de casa, eu não pedi minha herança, eu não estou fazendo nada de errado, né? E essa passagem acabou me ministrando. Gente, eu ouvi essa passagem num final de semana, se eu não me engano foi na sexta, no sábado e no domingo. Aleluia. Eu sei que eu ouvi 3 pessoas, as oportunidades que elas tiveram, elas abriram nessa passagem. Aí, para fechar, o pregador, que a gente foi para contemplar lá a palavra, ele veio falar do filho pródigo. Eu falei, de novo essa parábola, né? Como eu tenho certeza que não é só eu que penso assim, você fala, de novo essa parábola, né? Tipo, talvez a palavra não seja para mim, mas diga assim, essa palavra é para mim. Essa palavra é para mim. Diga aí pro teu irmão do lado, essa palavra é para mim. Essa palavra é para mim. Amém. E dentro quando o pregador ali ministrando, e ele nem falou exatamente sobre isso, mas quando eu me deparei nesses versículos, o 22 e o 23, o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração ali, e eu falando, poxa, olha, isso que é o que eu quero compartilhar com a igreja hoje. Né? Já há um tempo já estava no meu coração, né? Apesar, já faz aí, eu estava calculando, já faz uns 3 meses que eu não prego, né? Que eu não ministro, né? Anunciando no louvor. Então tenha paciência comigo, que eu já não sou lá aquelas coisas, né? Mas o Espírito Santo, ele que é o que dá o dom da graça, ele usa a gente como lhe apraz, como ele quer. Aleluia. Da mesma forma que durante 3 vezes, né? Quantas vezes na Bíblia a gente vê Deus ele falando, anunciando, chamando pessoas por 3 vezes, e na terceira que a pessoa desperta e fala assim, olha o que Deus está falando comigo. E foi o que eu tomei posse, é o que eu quero que você tome posse nesta noite. Amém. Quantos podem dizer amém? Amém. Amém? Então, pródigo, né, para começar, significa extravagante, desperdiçador, esbanjador, gastador. Então, pródigo não é o nome do filho do homem, tá bom? Se você pensava que o pródigo era o nome do homem, não era. Pródigo pode ser qualquer um de nós aqui, que gasta de uma maneira irresponsável, que esbanja, que desperdiça, que foi isso que o filho desse homem fez. Aleluia. Filho, pode tirar o fundinho, por favor? Pode tirar. Vou deixar bem baixinho. Então foi isso que o filho desse homem fez, né? Porque ele foi até o pai, pediu a herança, que é a parte que ele tinha, né? Sendo que o pai nem tinha morrido ainda. Então quando ele foi pedir a herança, ele já quis dizer, olha, para mim você já morreu. Eu quero aquilo que me pertence e eu não quero mais ficar aqui. E muitas das vezes a gente se depara assim diante de Deus de uma forma inconsciente, mas nós nos comportamos. Chegamos diante de Deus e falamos, Senhor, se o Senhor não me abençoar, eu não vou vir mais na igreja. Se o Senhor não fizer isso, ou não falar comigo no culto hoje, eu não vou vir mais na igreja. Aleluia. Senhor, eu não aguento mais, eu não vou ficar aqui. É que a gente fala às vezes de outras formas, né? A gente usa circunstâncias, a dor, coisas ruins, e muitas das vezes muitos usam das coisas boas, né? Porque muitas das vezes as coisas boas, né, vamos dizer assim, entre aspas, afastam mais as pessoas do que as coisas ruins. Quando as coisas ruins vêm, que aí é muitas das vezes que a pessoa chega mais perto de Deus. É verdade. Porque ela vem, ela quer um emprego, ela vem, ela quer um companheiro, ela vem, ela quer engravidar, ela vem porque quer uma cura, ela vem porque quer os filhos na igreja, ela vem porque ele veio porque quer que Deus converta a família, ele veio porque ele está precisando de alguma coisa que o está fazendo sofrer. Ele fala, não, se Deus não puder, quem vai poder? Aí, se as circunstâncias acabam por demorar, a pessoa começa com esse tipo de atitude. Se o Senhor não fizer, é onde nós nos comportamos como filho pródigo. Hoje eu não vou, porque o último culto, foi fulano que ministrou, fulano que louvou, Deus não está falando mais comigo, né? Eu não estou ouvindo a voz de Deus. E acaba por preferir fazer outras coisas, esbanjando, gastando de uma maneira irresponsável aquilo que o Senhor já tem confiado em nossas mãos. E aqui nesses 2 versículos, que eu quero que você deixe marcado aí na tua Bíblia, que a gente vai em outros trechos, né, para testificar isso daqui, que eu quero que você se atente no significado do que o pai fez com o filho, que ele não só o recebeu,
né? Mas Ele o abençoou de tal maneira, e é assim que Deus faz para conosco, né? O filho, ele não encontrou o pai de mãos vazias, né? O pai já estava ali esperando, ele sabia que a qualquer momento aquele filho poderia voltar, assim como Deus para conosco. Às vezes, né, como eu falei no começo, às vezes você pensa, eu não sou um filho pródigo, eu não estou afastado, mas às vezes a gente está aqui dentro da igreja, mas o nosso coração não está. Aleluia. Nosso coração está lá no trabalho, está lá na família, ou está lá na novela, ou está em outro lugar. O pastor faz uma convocação, aí você não vem, né? O pastor pede um favor, aí não dá para você fazer. Quer dizer, não está com interesse de coração. Tá, mas não está. Entende? Está presente, mas o coração e a mente está ausente. Está com pensamento em outras coisas. Então, diga assim comigo, essa palavra é para mim. Essa palavra é para mim. Esse não é o tema, mas eu quero que você pensa, né? Essa palavra eu quero que você realmente não fique pensando, lembrando de alguém que poderia estar aqui ouvindo essa palavra. Você fala, não, eu preciso ouvir, porque eu quero errar menos, eu quero falhar menos diante de Deus e não ter atitudes como essa, a ponto de, como filho pródigo, ter que desejar se encher, né, da lavagem dos porcos, porque estava no tempo de fome, estava no tempo de escassez. Aleluia. Então não espera perder o pouco que você ainda tem, né, um pouco da unção, um pouco da família, um pouco da saúde, um pouco do emprego. De repente o que para você parece um pouco, para Deus é o suficiente. Ele está te sustentando, Ele está te guardando. Como a gente costuma dizer, a gente de repente não tem o que a gente quer, mas a gente tem o que a gente precisa. De repente aquela família que você tem não é a que você pediu para Deus, mas é essa família que Deus está te usando para te lapidar. É esse chefe que Deus está te usando para te lapidar. Às vezes é essa dor, essa enfermidade que Deus está usando para poder te chegar mais para perto dele. Porque Deus, Ele conhece o nosso coração. E Ele sabe muitas das vezes que se a gente alcançar o que a gente quer, pode ser que a gente se afaste. Amém? Então eu quero que a gente se atente a nessas bênçãos aqui que Deus tem para nós, que é para que você tome posse e viva dela. Amém? Amém. Então aqui no versículo 22, ó. Fica aí com a tua Bíblia no colo, para a gente poder ler em outros trechos também. Versículo 22 fala assim, ó. Mas o pai disse aos seus servos. Ele disse para quem? Para os servos. Trazei depressa o melhor vestido e vestírio. Então aqui a gente vê que não foi o próprio pai que vestiu o filho. Ele pediu para que os servos o vestissem. Amém? Vestes na Bíblia, ela tem muitos significados, né? E no sentido físico, né? As vestes reais, as vestes sacerdotais, né? E eu quero que você vá comigo lá no capítulo 61 de Isaías, que é nesse texto que eu quero me atentar em relação às vestes, né? Porque foi o que Deus começou a ministrar no meu coração, porque quando o pai encontra com o filho e já pede para vestir, aí você vai entender o porquê aqui no livro de Isaías. Capítulo 61. Eu vou ler 2 versículos também, depois a gente vai lá para Salmos. Acharam? Aqui no começo desse capítulo é Isaías já proclamando, né, a vinda do Messias, e onde que ele começa a dizer, mas não era ele em si, né, aqui ele falando de Jesus, porque Jesus ele recita essa mesma passagem, né, dizendo que o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu, né, para poder levar as boas novas ao manso, enviar e restaurar os contritos de coração, apregoar o ano aceitável. No versículo 3, que é o que eu quero que a gente se atenta, diz assim, ó: e a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhe deu o ornamento por cinza. Eu estou lendo muito rápido, vocês estão conseguindo acompanhar? Amém. Ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, vestido de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, a plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Então aqui na parte A do versículo, né, que ele termina falando, vestidos de louvor por espírito angustiado. O Senhor nessa noite, Ele quer tirar essas vestes, né, que aqui está espírito, em outras traduções está, ó, eu quero te dar vestes de louvor em vez de vestes de angústias,
né, espíritos de angústia que muitas das vezes vêm sim nos assolar. Sabe aquele dia que você até sai aqui do culto bem e dá glória a Deus e está cheio de fé, cheio de esperança, aí na segunda você acorda lembrando do culto e lembrando das bênçãos e até dia de pagamento para ajudar, mas aí de repente começa aquela angústia, aquele aperto no coração, aquela pressão, aquela opressão, sabe, você fala, mas eu estava bem, estou me sentindo irritado, né? Estou com uma sensação de que alguma coisa ruim vai acontecer. Aí parece que a gente só dá atenção às notícias ruins, né? Porque dias ruins, notícias ruins, muitas vezes a gente tem todo dia. Só que aí quando a gente está nessa condição, com esse espírito de angústia, né? Porque é o que a palavra bem diz aqui, ó, espírito angustiado. Quando esse espírito de angústia vem para querer nos assolar, a gente não consegue pensar em coisa boa. E o Senhor aqui, Ele está falando, olha, eu quero te dar vestes de louvor. Aleluia. Né? Em vez dessa veste que você está, né? Aí lá no Salmo 30, vamos lá comigo. Aleluia, um pouco antes de Isaías. Salmos capítulo 30. Olha que trecho lindo que o salmista fala aqui ao Senhor. Salmo capítulo 30. O salmista diz assim, acharam? Ele diz assim, ó, tomaste meu pranto em folguedo, desataste o meu saco e me cingiste, né? Em outras traduções está, e me vestiste de alegria, para que a minha glória te cante louvores e não se cale. Senhor, Deus meu, eu te louvarei para sempre. Então ele está falando, ó, o Senhor já tirou o meu pranto, o Senhor já tirou o meu folguedo, e Ele me cingiu, Ele me vestiu com vestes de alegria. O Senhor nesta noite, Ele quer tirar as vestes de tristeza, sabe, vestes de angústia. Sinta-se sendo liberto nessa hora. Aleluia. Tudo isso aqui você pensa, pastor, para que isso? Gi, para que fazer isso? Tem muitos que precisam ver, é para crer. Hoje o Senhor nessa noite, Ele tira todo o espírito de angústia, de treva, Aleluia, de preocupação, de depressão, de tristeza, de raiva, de ódio, e faz cair por terra nessa noite. Aleluia. O Senhor não quer que você viva uma vida de angústia. Quando o pai do filho pródigo vira para ele e fala, olha, pega e coloque vestes nele, coloca vestes novas, né? O pai dele quer que ele se vista como o realeza para o qual ele foi chamado, o que ele era, e é assim que Deus quer fazer conosco. Aleluia. Deus quer que nós vestimos essas vestes de louvores, né, vestes resplandecentes, e cantar a glória do Senhor pelo que Ele tem feito na tua vida. Glória a Deus. Então não fica só pensando em coisas ruins, não fica pensando só o que Deus não fez. Né? Pensa, não, sobre a minha vida tem vestes de louvor. E aqui no livro de Lucas ele fala, ele pediu para que os seus servos fizessem isso. E Deus, Ele está enviando servos para poder fazer isso na tua vida. Aleluia. É um pastor que te dá uma palavra, é um louvor que você escuta, é uma irmã que te dá um abraço, é uma pessoa que aperta a tua mão assim, sabe, mas olha nos teus olhos e diz, olha, Deus é contigo. Então Deus tem dando ordem aos teus servos para trazer essa unção de alegria sobre a tua vida. Aleluia. Por mais que a gente tenha os dias maus, por mais que a gente tenha dias de angústia, o Senhor tem vida. E não é só vida, é vida em abundância. Glória é a vida Deus. de vitória em vitória, de glória em glória. Glória a Deus. A gente pode perder uma luta aqui, mas a gente não vai perder a batalha. Porque Jesus, o Rei dos Reis, Ele já venceu. Ele já conquistou. Ele já conquistou. Amém? Você pode dar um aplauso ao Senhor por isso? Aleluia. Glória a Deus. Aí, volta lá em Lucas, capítulo 15, para a gente ver qual foi o próximo acessório. Aleluia. Tenho certeza que da próxima vez que você ler essa passagem, você não vai ler mais da mesma maneira. Amém? Glória a Deus. Lucas, capítulo 15, versículo 22, ele continua dizendo, ó, trazei depressa o melhor vestido e vestilho, e põe-lhe um anel na mão. Aí para que esse anel? Aleluia. Anel na Bíblia também tem dois significados. O primeiro a gente vai ver lá em Gênesis 41, deixa marcadinho aí em Lucas, senão ele vai voltar nele. Gênesis capítulo 41. Aleluia. O anel na Bíblia, fisicamente falando, ele é sinal de autoridade. Diga comigo, autoridade. Autoridade.
Acharam? Gênesis 41, só o versículo 42. Diz assim, ó: e tirou o faraó o anel da sua mão, e o pôs na mão de José, e o fez vestir de vestidos de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço. Então aqui é a parte que Faraó, ele chama José para perto, coloca ele como governador do Egito. Aleluia. E simbolicamente falando, ele colocou o anel, a gente vê ele fazendo aqui parte do que o pai do filho pródigo fez, só que a ordem tá diferente, Primeiro ele colocou o anel, colocou vestes reais nele, colocou um colar, que não é o que a gente vai entrar em questão agora, mas anel na Bíblia significa autoridade. Vamos lá no livro de Esther, para você conferir comigo também. O livro de Esther também fala bastante sobre anel, mas eu peguei só 2 versículos aqui para a gente frisar o quão importante é esse anel que o Senhor coloca no teu dedo nessa noite. Aleluia. Amém? Amém. Esther capítulo 8, acharam? Versículo 2. Cadê Esther? Cadê Esther? Cadê Esther? Diga assim comigo: Esther não estava ali por acaso. Aleluia. Esther capítulo 8. Acharam? Amém. Posso ler? Diz assim, ó: e tirou o rei o seu anel que tinha tomado a Amã e o deu a Mardoqueu. E Esther pôs a Mardoqueu sobre a casa de Amã. Agora vai lá no versículo 8. Escrevei, pois, aos judeus como parecer bem aos vossos olhos, em nome do rei, e selai-o com o anel do rei. Porque a escritura que se escreve em nome do rei e se sela com o anel do rei, não é para revogar. Então o anel é sinal de autoridade. Aleluia. Quando o pai do filho pródigo coloca nele o anel, ele está querendo dizer, está aqui de volta a sua autoridade. Está aqui de volta tudo aquilo que você tudo aquilo que está sob o meu comando, está sobre o teu comando também. Jesus, ele fala: olha, eis que vos dou poder e autoridade para pisar na cabeça de serpentes, escorpiões e toda a força do mal. Então não vai ser vestes ou espíritos de angústia, espírito de terror, espírito de preocupação, espírito de más notícias, que vai nos tirar essa autoridade que o Senhor já nos confiou. Amém. Você tem esse anel sobre a tua vida, você tem essa autoridade sobre a tua vida e você precisa usar. Diga assim comigo: eu preciso usar. Eu preciso usar. Você precisa usar, porque tem muitas das coisas que Jesus, ele já fez lá naquela cruz. Ele já reina, ele já governa. E ele também nos dá autoridade para fazer muitas coisas que ele fez aqui na terra. Nós não precisamos ficar orando e clamando e falando: Senhor, tira esse vulto aqui da minha casa. Senhor, tira essa angústia. Aleluia. Senhor, tira isso, tira aquilo. Não, você pode usar a sua própria boca e falar: Satanás, aqui não. Aleluia. Na minha casa não. No Aleluia. Meu corpo não. Na minha família não. Glória você não tem autoridade, você não tem liberdade para atuar nas minhas finanças, para atuar no meu serviço. Você pega e bota ele para correr. Aleluia. É você que tem que fazer. Diga comigo: eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer. Você não está tomando o lugar de Deus. Você não está tomando o lugar de Jesus. Porque ele fala: eis que vos dou poder e autoridade para pisar na cabeça de serpentes, escorpiões e toda a força do mal. É toda a força do mal. Diga comigo: a toda a força do mal. A toda a força do mal. Toda a força do mal. Então não há mal que você não possa vencer. Não há mal que você não possa mandar bater em retirada. Não há demônio que você não possa expulsar. E primeiro, é lógico, a gente precisa começar, por isso que eu falei no começo, é começando da nossa vida. Porque vem esses espíritos, a Bíblia fala, gente, lá em Pedro, que o diabo, o nosso adversário, ele anda ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando quem possa tragar. Sabe, buscando quem está disperso, buscando quem está dando brecha, buscando quem está despercebido. Sabe, ou está se garantindo demais, às vezes, talvez. Ele fica ao nosso derredor e a gente tem que estar ali em posição, mostrar autoridade. E como você exerce essa autoridade? É você se posicionando, é fechando as brechas, sabe? Atendendo as convocações, é sendo obediente, é louvando a Deus, é engrandecendo o nome de Deus, é se limpando diante de Deus, falando: Senhor,
Me mostra, fala igual o salmista, né? Vê se há em mim algum caminho mau e me guie para o caminho que devo andar. Senhor, me revela a mim mesmo, que às vezes a gente é tão fácil em apontar o erro dos outros, sabe? Os pecados, os defeitos, as dificuldades, né? As caras e bocas, as atitudes, os pensamentos, e às vezes a gente não olha para a Bíblia, que é o nosso espelho, e fala, olha, isso aqui é para mim. Sabe? E você fica até com aquele constrangimento de ler de novo e fala, não, Deus falou comigo. Não, mas nossa, mas eu sou assim. Não, eu não sou assim. Aí você lê de novo, eu sou assim mesmo, Espírito Santo, eu sou assim. Aleluia. Mas você fala, eu não quero ser assim, eu não quero ser assim, eu não quero, eu não posso. Então a gente precisa começar de nós. Quando a gente está ali posicionado, a gente anda nessa autoridade. E o significado espiritual também, que tem um anel na Bíblia, é da aliança. Né? Aqui está a minha aliança, né? Que é um ato simbólico.